Como você se sente quando você vai ao médico e ele conversa um pouco com você, faz algumas perguntas e a partir daí já prescreve uma receita para o seu problema? Eu, particularmente, quando isso acontece comigo, fico bem cabreira. E eu fico pensando, será que com as empresas isso também não acontece? Como se sente o empresário que, ao receber um consultor, ele faz algumas perguntas, conversa um pouco e logo em seguida já traz a sua proposta? Será que isso deixa o empresário satisfeito? Será que isso facilita ou dificulta na hora de elaborar um plano de ação adequado aos problemas da empresa? Sou Mara, coach de executivos e negócios, e quero conversar com você sobre diagnóstico empresarial na prática. Vem comigo que a prosa é boa. Uma ferramenta de diagnóstico, ela tem que ser usada para ajudar a avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades da empresa frente a cada área dela. Normalmente, quando um consultor faz um diagnóstico, antes de fazer uma proposta efetiva para a empresa, essa proposta é muito mais assertiva, muito mais alinhada às necessidades da empresa. Como que isso pode ser feito, Mara? De que forma é feito um bom diagnóstico? Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como eu faço com os meus clientes de consultoria, coaching e mentoria antes de elaborar uma proposta, um plano de ação para os problemas da empresa. Bom, então como nós estávamos falando, é importante que você tenha uma ferramenta de diagnóstico e benchmarking que mostre, avalie, né, os pontos fortes e os pontos fracos por meio de análises e técnicas e controles implantados. Ele precisa ser amplo, abrangendo todos os processos organizacionais e também precisa te dar uma ferramenta de comparação com os resultados com o mercado, um benchmarking, para que você possa compreender exatamente a prioridade e dar urgência, senso de urgência para aquilo que você precisa melhorar. Então, ele tem que olhar para todas as áreas da empresa. Nós estamos falando aí de gestão de produtos e serviços, da área de vendas, da área de marketing, qualidade, produção, prestação de serviço, finanças e administração, gestão de pessoas, saúde, segurança e meio ambiente, gestão de logística e a parte principalmente de TI. E se você trabalhar com varejo, ele tem que olhar também para essa área de varejo. Então, seja você prestador de serviço, indústria ou comércio, esse diagnóstico tem que abranger todas as áreas. Assim como quando vamos ao médico, é importante que ele olhe para o nosso organismo como um todo, né? Olhando para todas as áreas, como é que está a minha parte neural, como é que está os meus órgãos, como é que está a minha pressão, coração, pulmão, enfim, como que estão os meus hormônios, todos os indicadores do meu corpo têm que estar adequados, têm que estar alinhados com os resultados do diagnóstico que ele vai fazer, e aí, a partir desses resultados, ele vai, então, buscar o equilíbrio entre todos os órgãos internos, né, do meu corpo. Isso também tem que acontecer com a empresa. O consultor, o gestor, ou o coaching ou mentor, ele tem que olhar para a tua empresa e te dar uma ideia de todas as áreas. E como é que você vai trazer a saúde, ou seja, o equilíbrio entre todas essas áreas. Então, para poder te mostrar um pouco de como isso é importante, né, nós vamos aqui partilhar, então, a tela, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, explicar um pouco melhor para você como que isso precisa funcionar na prática. Então, esse diagnóstico tem que trazer para você o cenário dos processos internos de modo geral, como eu falei. Ele tem que olhar para todas as áreas e aí entender
como é que está cada área dessa em relação a si mesma. Então, olhando aqui para esse modelo que eu estou te mostrando, em relação aos itens, esse quadradinho amarelinho aqui, são os itens internos da empresa. Olhando para esses itens internos, eu consigo ver, por exemplo, que tem alguns que estão melhores e outros piores. Se eu olhar só para a minha empresa, eu já consigo ver. Se eu olhar só para os quadradinhos amarelos, eu vou ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos internos da minha empresa. Se a gente for pensar na análise de SWOT, os pontos internos, pontos fortes e pontos fracos da empresa. Outro item, outro olhar que esse diagnóstico traz para a gente é, então, essa barra cinza que vai mostrar para a gente em relação à média de mercado. Aqui são outras empresas que foram avaliadas por esse modelo de diagnóstico. Eu estou mostrando para vocês um diagnóstico que eu uso, um modelo que eu uso, né? Ele traz para mim, então, nessa barra cinza, como que outras empresas com as mesmas características que a minha, né, que é a empresa que eu avaliei, como é que elas estão. Então, a barra cinza me mostra como é que está o meu cliente ou a minha empresa em relação a outras médias, a média de outras empresas de mercado. Então, aqui, por exemplo, eu estou com 52% e a média de mercado está em 65%. Aqui eu estou em 35%, 33% e a média de mercado está em 55%. Vamos pegar outro caso aqui. Em prestação de serviços, por exemplo, eu estou em torno de 60% e a média de mercado está em torno de 75%. Então, veja que aqui eu já tenho uma boa ideia de como eu estou em relação a outras áreas, a outras empresas com áreas parecidas com a minha. Pode ser por faturamento, pode ser por número de empregados, pode ser por produto, e aí vai depender muito de qual é o pool de empresas, né? Qual é o conjunto de empresas que eu usei para fazer o comparativo. Um outro olhar que esse diagnóstico dá para mim é a mediana. Mara, o que é mediana? É como se eu colocasse numa fila indiana do pior resultado. Então, eu estou olhando aqui, ó, esse pontinho seria o pior resultado e aqui o melhor resultado. Então, daquele conjunto de empresas, né, que eu avaliei, como é que está entre o pior e o melhor resultado, como se todas as empresas estivessem numa fila indiana. E aí a gente divide em 4 partes, sendo 25%, né, se eu pegar 100%, 4 partes seriam cada parte 25%. Então, aqui, nesse primeiro ponto aqui, olha, eu tenho as 25% com os piores resultados. Aqui eu tenho as 50% dividido em segundo e terceiro quartil, que estão ali no meio, né, com os resultados medianos. E aqui em cima eu tenho as 25% com os piores resultados. Esse ponto, essa barra mais escura aqui, ela mostra para mim exatamente o meio da fila. Mara, por que eu preciso saber a mediana? O que a mediana me traz? Ela me traz o ponto cirúrgico, exatamente o ponto exato onde eu estou na fila, entre o pior e o melhor resultado. Então, isso é uma visão extremamente estratégica, que me ajuda muito na hora de tomar decisões. Então, para você, empresário, isso é um dado fundamental para você tomar decisões estratégicas dentro da empresa. E olha que bacana, olhando em cada área especificamente, com olhar clínico em cada área. É como se o médico fizesse um zoom dentro do seu corpo e fosse olhar coração, como é que ele está? Pulmão, como é que ele está? Então, é um olhar bem clínico, bem assim, específico dentro de cada área. E isso me dá uma segurança muito grande. Porque vamos pegar, por exemplo, aqui, essa área de finanças. O cara está aqui no primeiro quartil, né? Entre as 25% com piores resultados. A média e a mediana, nesse caso, bateram. Tem alguns pontos que não batem, tá vendo? Aqui eu tenho a mediana e aqui eu tenho a média, né? O meio da fila está deslocado em relação à média de mercado. Aqui, nesse caso de finanças, a gente está
com os 2 pontos praticamente no mesmo nível, né? E aí, eu quero saber, legal, Mara, bacana, estou vendo aí que a minha área financeira não está legal, está entre os 25% comparativamente em relação ao mercado, os 25% com piores resultados, mas onde exatamente eu preciso melhorar? Bom, aí a gente consegue fazer o mesmo olhar, olha como a gente está aprofundando, está indo mais fundo nos resultados, para todos os itens relacionados aos subprocessos de finanças. Então, aí, olhando de novo, só para os subprocessos financeiros, eu já tenho uma ideia de onde eu estou ruim, onde eu estou muito bem, né? Então, contabilidade de ativos fixos de projeto, eu estou aqui super bem, mas contabilidade geral e relatórios eu estou mal. E aí a gente percebe uma coisa interessante, o mercado, de modo geral, está ruim, porque veja que a média é baixa, né? Abaixo de 50%, e a mediana está puxado muito para baixo. Mara, o que significa isso? Como assim? Significa que de todo mundo que participou do processo, ou seja, que tem o mesmo perfil que essa empresa, está todo mundo ruim. As notas, se a gente fosse pensar numa sala de aula, numa sala com 100 alunos, está todo mundo aqui embaixo, ó, todo mundo tirou nota menor do que 3, se a gente for pensar nisso, para ficar fácil, né? Eu, como já fui professora há muitos anos, fica mais fácil dar exemplos didáticos dessa forma. Mas imagine que a grande maioria da sala de aula tirou nota abaixo de 3. É isso que significa aqui. Então, os seus concorrentes também não se preocupam muito com contabilidade geral e relatórios. Eles também não estão muito preocupados com isso. Então, veja, você consegue aqui num olhar estratégico ver em que itens que a sua concorrência, os outros pares seus de mercado estão melhores e você está aqui, entre os piores. Então, esses são olhares importantes na hora de você tomar decisões estratégicas. São olhares importantes que o seu consultor traz para você, para que vocês juntos criem plano de ação. Então, veja como isso é importante. Outro olhar fundamental é a gente ver o benchmarking, é olhar, entender como que se comporta a sua empresa como um todo. Aqui a gente tem aventureiras vulneráveis, líderes de mercado, promissoras, né? Incubação, iniciantes e embrionárias. Mara, o que é isso? Vamos lá, vamos entender. A maturidade da empresa, quando eu olho para ela e vejo que ela é aventureira, o que ela me mostra? Me mostra que é uma empresa que tem excelentes resultados, ou resultados muito bons, porém não tem técnicas implantadas. O que são técnicas, Mara? Quando você fala técnica implantada, o que você está querendo dizer? Ela não tem uma norma implantada, não tem padrão de norma implantado, não tem boas práticas de mercado, né? Não tem coisas importantes, boas práticas que fazem com que os seus resultados tenham pilares mais sedimentados, né? Então, ela vai fazendo as coisas meio ao léu aí, né? Quando eu falo em vulnerável, eu estou dizendo que eu já tenho alguma técnica, eu tenho alguma boa prática de mercado implantada, já faço algumas ações que sustentem resultados de maneira mais concisa, porém, eu ainda sou vulnerável, ou seja, a minha empresa ainda não está totalmente dentro de suportada por técnicas que sejam fortes. Para te dar outro exemplo bem didático, é como se você fizesse uma casa na areia. A aventureira está totalmente na areia. Botou lá a casa em cima da areia e vamos que vamos. Quer dizer, qualquer impacto, qualquer movimentação, a casa rui, né? A vulnerável significa que ela já se preocupou ali em cavar um pouco aquela areia e colocar a casa de uma maneira um pouco mais firme, né? Porém, ainda não está bem implantada. Quando eu falo em promissora e desafiadora, líder de mercado, eu estou dizendo que esse alicerce da empresa está sendo cada vez melhor construído. As bases que suportam os resultados estão cada vez melhores implantadas. Por isso que ou são líderes de mercado ou são promissoras, né?
E as incubação são aquelas que têm bastante técnica, mas não têm resultado. Como assim, Mara? São empresas que estão em incubadoras, por exemplo. Elas têm todo um suporte da incubadora, estão sendo bem tratadas, estão aprendendo a trabalhar com a área financeira, estão aprendendo sobre gestão, estão fazendo a logística de maneira correta, têm boas práticas de TI, porém ainda não tem resultado, porque o produto ainda não está trazendo resultado que garanta a sustentabilidade da empresa. É isso que significa em incubação. Bom, o ideal é que esse diagnóstico que você, consultor, mentor ou coach, escolha, ou mesmo empresário, peça para que faça na sua empresa, seja um diagnóstico rápido. Ou seja, que aconteça isso em 4 dias, uma semana no máximo, para que as ações que forem implantadas realmente tenham tempo de corrigir rapidamente os desvios. No meu caso, que nós estamos aqui usando o meu exemplo, o diagnóstico que eu uso, do qual eu sou credenciada, eu tenho aí a reunião de abertura e o processo avaliativo em torno de 8 a 12 horas, dependendo do tamanho da empresa. E no caso, por exemplo, de uma sessão de coaching, eu consigo fazer esse diagnóstico, olhar e trazer os mesmos resultados concisos, com dados estatísticos e tudo mais, em torno de 2 horas, tá? A análise desses dados, que acontece fora da empresa ou fora do processo de coaching, acontece entre 4 e 8 horas, tá? Para a gente poder elaborar esse relatório. E a apresentação dos resultados vai acontecer de 4 a 8 horas na empresa, na hora que eu vou dar a devolutiva. Por quê, Mara? Porque aí eu vou sentar com esse empresário, se eu estou fazendo consultoria, ou com esse coach ou mentor, se eu estou fazendo o mentorado, se eu estou fazendo a mentoria, e vou elaborar um plano de ação. Então, mesmo no processo de coaching, eu levo em torno de 2 a 3 horas para fazer um bom plano de ação com esse mentorado ou com esse coach. Eu já apliquei isso em várias empresas, tem inúmeras empresas aí onde a gente já aplicou essa ferramenta, ela tem uma base consistente de dados, né? E ele deve ser utilizado principalmente, né? Principalmente para ajudar a trazer novas oportunidades. Bom, em resumo, de maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Mostrar para vocês a importância, então, desse diagnóstico, de trazer esse diagnóstico, né? Ele é importante, como eu disse, para impulsionar os negócios, se você é consultor, coach ou mentor, né? Fazer um diagnóstico com um raio-x completo da empresa, ele vai te ajudar a fechar novas oportunidades, né? A trazer novas oportunidades de negócio, a enxergar a empresa do seu cliente como um todo e não parte a parte. Ele te traz a oportunidade, ainda como consultor, de planos de consultoria mais eficazes, de propostas para o teu cliente muito melhor, muito mais concisa, e entender, inclusive, os requisitos para você implantar ou monitorar a questão da ISO, né? A ISO, então, fica muito mais fácil. Para você que é empresa, Mara, eu sou empresário, o que um diagnóstico desse me traz? Poxa, eu acho que só da gente conversar aqui, você deve ter enxergado inúmeras maneiras de um diagnóstico desse te ajudar dentro dos seus processos internos da empresa. Mas, de qualquer forma, um bom diagnóstico, ele traz planos de melhoria mais concisos e fáceis de monitorar o andamento dele junto com o teu consultor ou mentor, gera segurança no trabalho que está sendo desenvolvido dentro da sua empresa. Imagine, se você se consulta com um médico que vai fazer todo um tratamento com você sem nunca ter pedido um exame, é muito estranho, não é mesmo? Com a empresa é a mesma coisa. Como é que um coach, um mentor ou um consultor vai trazer para você resultados efetivos, rápidos e alinhados com aquilo que a sua empresa precisa, se ele nunca fez uma avaliação da tua empresa? Se nunca ele olhou para os processos da empresa de uma maneira muito mais elaborada e precisa, né?
E no processo de business coach, Mara, como que funciona? Você falou que você utiliza esse diagnóstico dentro do seu processo de business coach e de mentoria. Realmente eu utilizo mesmo. Eu faço o processo, quando eu estou trabalhando com empresários e com executivos de empresa, de duas maneiras bem fortes. São dois processos que eu uso que ancoram o meu trabalho. O primeiro é uma análise de perfil de liderança. Eu acho fundamental a gente entender os comportamentos do líder e do executivo da empresa, para ele também se enxergar e para ele também entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu acho isso fundamental. É a autoanálise, né? Na sequência, eu faço o mesmo processo dentro desse processo de diagnóstico que eu mostrei para vocês. Então, isso vai me dar o quê? Vai me dar uma análise de SWOT da empresa. Ou seja, eu vou entender os pontos fortes, os pontos fracos da empresa e, principalmente, como ele também me traz o benchmarking, eu vou conseguir entender como é que essa empresa está em relação ao mercado dela. Mara, o que isso traz de benefício? O que me traz de benefício? Saber como que a minha empresa está de maturidade em relação ao meu mercado. Planejamento estratégico. Onde eu vou mexer? Eu, como tua orientadora ou tua mentora, como que eu vou te orientar para mexer em determinado processo, sabendo que aquilo vai trazer mais resultado para você? Porque eu sei como é que está a tua concorrência, o que teu concorrente está fazendo. Então, eu vou saber te orientar. Olha, se você começar por aqui, você vai pelo menos se tornar competitivo, porque os teus concorrentes, todo o teu mercado já faz isso muito bem. E isso daqui está todo mundo ruim. Então, é uma maneira da gente pensar. Ou a gente pode chegar à conclusão juntos que não, vamos começar por onde ninguém está olhando, que aí eu já dou uma impulsionada e isso, mexendo nessa área, eu posso, inclusive, melhorar outros pontos que eu preciso. Então, assim, me traz uma análise estratégica da empresa e do empresário extremamente importante. Para mim, para uma empresa ter prosperidade e ela alcançar os resultados que ela quer, ela precisa ter um bom gestor e bons processos. A união dessas duas forças deixa a tua empresa imbatível. Essa é a minha opinião e é assim que eu trabalho. A forma de montar o plano de ação não é um plano de ação que eu estou indicando para você. Olha, eu acho que você deve fazer isso. Quando você olha para o resultado e você entende os parâmetros, você também, com a tua experiência, vai trazer dados importantes para que a gente construa juntos o plano de ação. Então, eu recomendo, em resumo, assim, eu recomendo fortemente para você que é empresário, trabalhar com profissionais que façam estudos minuciosos da sua empresa antes de sair arrumando a casa. Te dá muito mais segurança, muito mais tranquilidade e a certeza de que ele não vai trabalhar com tentativa e erro. Ah, deu certo? Não deu, então vamos tentar outra coisa. Vamos para outro ponto. Não, ele já vai direto onde tem que ser trabalhado. Fica muito mais fácil de acompanhar também as ações que estão sendo feitas na sua empresa. Por quê? Porque você tem uma rota de ação, você tem um plano e você sabe em que partes, e você acorda, você está em acordo com aquilo que está sendo feito. E você consegue monitorar de forma muito mais precisa. Você consegue colocar indicadores do desempenho da consultoria ou da mentoria de forma muito mais fácil, ágil e prática. E você que é consultor ou mentor e está me ouvindo, ter uma ferramenta de diagnóstico que seja ampla, que abranja todas as áreas da empresa, vai facilitar para que você, inclusive, traga uma solução muito mais completa para o teu cliente. E se você, Mara, mas eu não vou saber agir em todas as áreas da empresa, mas você vai saber que se você não agir naquela área, vai impactar na área que você está trabalhando, na área que você está mexendo. E você pode buscar apoio em outros consultores que trabalhem com aquilo que você não tem expertise. Você pode trazer parceiros para trabalhar para você e, assim, ampliar a forma de você agir com o teu cliente, deixando ele com muito mais tranquilidade e segurança em relação àquilo que você está fazendo.
fornece dados concisos, dados precisos, que facilitam o alinhamento das ações e facilitam, inclusive, com que o seu mentorado, coach, ou aquele para quem a empresa para quem você está fazendo a consultoria, tenha mais segurança naquilo que você está fazendo, na maneira como você está agindo. Permite comparar o seu cliente com outros do mercado, favorecendo o entendimento desse cliente e principalmente entendendo os pontos críticos do negócio dele. Agilidade na entrega da devolutiva, ganhando então um tempo precioso na correção dos desvios encontrados. Traz a você, consultor, uma vantagem competitiva incrível, gigante em relação aos seus pares. Traz a você, empresário, muito mais segurança naquilo que está sendo desenvolvido dentro da sua empresa. Eu faço diagnóstico com todos os meus clientes e recomendo fortemente que isso seja feito. Se você é empresário e está buscando um consultor, procure verificar se esse consultor tem um diagnóstico como esse que eu te mostrei. Se você é consultor, procure levar para o teu cliente dados concisos. Procure levar para o seu cliente, fazer para o seu cliente diagnósticos que tragam segurança para ele. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da prosa de hoje. Peço que deixem o seu clique, ponham um sininho aí, né? Acionem o sininho de notificação de vídeos e compartilhe esse vídeo com um amigo que seja empresário ou com um amigo que seja consultor, para que ele possa entender como que um diagnóstico pode valorizar, melhorar e tornar o trabalho dele muito melhor, muito mais prático, não é? Para que traga resultados muito mais efetivos para os clientes. Eu peço que você faça parte, então, da Corrente do Bem, divulgando esse vídeo. E caso você tenha interesse em conhecer essa ferramenta que eu apresentei, eu vou deixar aqui abaixo o link do site, onde tem toda a explicação. Procure outros diagnósticos, tem vários diagnósticos, veja, compare, escolha aquele que faça mais sentido para você. Não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre gestão de empresa. Gratidão por você estar comigo hoje e eu espero verdadeiramente ter te ajudado com esse vídeo.